Bom dia, bem-vindos mais uma vez ao culto da Igreja Evangélica de Algés, nesta manhã do primeiro domingo de julho de 2020. Esperamos que todos se encontrem bem, protegidos em casa ou nos seus trabalhos, nas atividades que têm que fazer, ainda com a mesma ameaça de pandemia mundial que estamos, mas já com certeza muito mais adaptados e com os cuidados que precisamos ter, com a experiência que fomos adquirindo. É este novo normal que esperamos que seja alguma coisa temporária e que em breve se restabeleça a antiga normalidade. Nesta manhã estamos novamente para podermos louvar e adorar a Deus com o nosso grupo de louvor e poder refletir na palavra de Deus com a mensagem que vai ser trazida. Hoje temos também o tempo de partilha da ceia, a celebração da ceia, a celebração da morte de Jesus e para aqueles que não tinham tido essa notícia, para os crentes que nascidos de novo em Jesus que queiram participar na ceia, têm agora também até esse momento a oportunidade, se não prepararam os símbolos, de o fazer ainda. Vamos então ficar com as músicas do grupo de louvor. Antes disso, vamos dirigir-nos em oração para que Deus possa conduzir tudo o que vai acontecer. Senhor, queremos agradecer por mais uma oportunidade que temos de estar aqui juntos, embora com distância física, mas juntos para te louvar, juntos para te adorar, para ouvir a tua voz e para comunicarmos contigo. Que tu possas continuar a confortar os nossos corações, a ensinar-nos, a fazer-nos crescer neste tempo de pandemia, com dificuldades novas, com desafios novos, mas com a mesma fé em Ti, o mesmo Deus que continua sempre a ser fiel. Que possas fazer-te presente nas casas, nas vidas de cada um que está aqui agora a assistir a esta transmissão e que possas, Senhor, trazer-nos bênçãos vindas de Ti através de quem vai trazer a mensagem, através dos cânticos e através do Teu Espírito Santo agindo em nós. É isso que queremos entregar, pedindo novamente a Tua presença aqui connosco, no nome de Jesus. Amém. Ficamos então com o tempo de louvor. Bom dia, irmãos. Vamos então agora começar o nosso tempo de louvor. É mais um dia em que damos graças a Deus pelo privilégio de podermos continuar juntos em espírito através do nosso culto online. Hoje, na nossa primeira música, cantamos sobre um Deus grandioso, um Deus de vitória, e que nos deve dar um grande alento e esperança para o futuro. É incompreensível para nós humanos a grandeza de Deus, que criou o mundo e nos criou a nós, e que ao contrário de nós não tem pecado, mas que apesar disso nos ama com um amor incomparável. Também sabemos que Deus é um Deus eterno, que sempre existiu e continuará sempre a existir. Em Jeremias 10:6 diz o seguinte: Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Vamos então cantar esta música com alegria e espírito de gratidão e venho convidar a todos os irmãos que possam cantar connosco, acompanhando as letras expostas e que possamos também pensar e refletir na mensagem daquilo que cantamos. Tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma grande torre, bem forte em
nova vida que sai dentro de mim. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então, bom dia, irmãos. Quer eu, quer o Daniel, fomos desafiados a estar convosco nesta manhã e juntos louvarmos a Deus com uma canção. Eu queria partilhar também convosco aqui uma leitura de 2 versículos, o Salmo 99, em que diz que o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os anjos, a terra comova-se. O Senhor é grande em Sião e mais alto que todos os povos. E depois ele faz aqui uma pequena descrição sobre alguns milagres e alguma resposta de Deus quando o povo estava a ser liberto da escravidão no Egito. E no fundo este salmo é uma adoração elevando Deus, dizendo que Ele é Rei, dizendo que Ele não se esquece de nós e não se esquece daqueles que o buscam e que têm desejo de o fazer seu Senhor. Então, vamos cantar sobre toda a terra e elevado estás. Sobre toda a terra elevado estás, acima dos montes.
meu sofrer. Tu és Senhor de tudo que sou, por isso reina em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir. Para mim vales mais do que qualquer sonho, por isso reina em mim, Senhor. Reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és Senhor de tudo que sou, por isso reina em mim, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Tu és Senhor de tudo que sou, por isso reina em mim, Senhor. Por isso reina em mim, Senhor. O resto é um bom domingo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Estes são alguns versículos do Salmo 139 que descreve a omnipresença e a omnipotência de Deus. E a próxima música que vamos cantar, que possa ser uma oração de cada um de nós, em que olhamos para Deus como o nosso farol, que nos guia, nos orienta, e quando nos desviamos para algum caminho mau, é aí que somos corrigidos e alertados para o caminho certo. Que Deus abençoe todos vocês. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha na noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me.
sob as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Para a música Cantarei Teu Amor para Sempre, eu escolhi o versículo Salmos 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Por entre os montes e o vale, o teu rio de amor em mim, e todo o meu viver eu quero entregá-lo só a ti. Vivo alegre na verdade e sempre vou erguer as mãos, sempre irei cantar do que mudou meu coração. Cantarei teu amor para sempre. 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 Por entre os montes e o vale, corre o teu rio de amor em mim, e todo o meu viver eu quero entregá-lo só a ti. Vivo alegre na verdade e sempre vou erguer as mãos, sempre irei cantar do que mudou meu coração. Cantarei teu amor para sempre. 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 Sinto-me a dançar. Podem não entender, mas quando o mundo vira a luz, vão dançar também como eu estou. Cantarei teu amor para sempre. 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 Foi o nosso tempo de louvor e, como eu já disse há pouco, vamos ter agora a celebração da ceia.
no primeiro domingo do mês, como é nosso hábito. E hoje eu gostava de ler aqui uma passagem em João 4, capítulo 4, começando aqui no versículo 19. Esta passagem é sobre a mulher samaritana, a mulher que Jesus encontra no poço a buscar água e a quem Jesus promete água viva, água que bebendo não voltaria a ter sede. E isto num sentido figurado, que Jesus estava a oferecer a vida eterna. E depois dele mostrar que era alguém especial, que a tentar mostrar que era o Filho de Deus e expondo aquilo que sabia sobre a vida dela, sendo Deus, a mulher ficou admirada e começa aqui então no capítulo 19, em que ela diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. E a mulher, percebendo, disse-lhe: Eu sei que o Messias chamado Cristo vem, quando ele vier nos explicará tudo. E disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. Então, eu escolhi esta passagem para pensarmos um bocadinho por duas razões. Uma é que, claro, a propósito da ceia, faz sentido falar da água, desta água viva que nunca acaba, desta água viva que nos traz a vida eterna, e é isso que celebramos aqui na ceia, o nascimento, com a morte de Jesus e a sua ressurreição. Mas para além disso, houve aqui um ensinamento que Jesus trouxe, que esta dependência do lugar onde estamos, de ser um lugar especial, de ser um lugar sagrado, para podermos ter acesso a Deus, é algo que, como Jesus aqui diz, a hora vem e já chegou. Já estamos no tempo em que as coisas já não são como eram neste aspecto, porque Jesus lançou essa ponte, estabeleceu esse caminho para que a nossa adoração a Deus não dependa do sítio onde estamos, mas dependa principalmente de que seja uma adoração em espírito e em verdade, que dependa principalmente do nosso coração. De sabermos quem é Deus, estamos com o coração disponível e concentrado nisso que estamos a fazer, que é um ato de adoração. E estou a dizer isto porque nós estamos aqui nestes momentos separados e às vezes a ceia também é um momento em que nós estamos habituados também a fazer de uma certa forma, num certo sítio e todos na mesma sala. Mas o significado para Deus é o mesmo estando nós separados. O que interessa é com que coração estamos a fazer, recordando, relembrando, anunciando a morte de Jesus e a sua ressurreição também. E é nisso que devemos ter a certeza, que é no nosso coração e fazendo no Espírito e em verdade, é aí que está o valor para Deus, conforme aqui Jesus apresentou. Vamos então ler agora a passagem que é hábito lermos, onde mostra de que forma Jesus fez este convite para celebrar a sua morte e recordarmos até que ele venha. Está em 1 Coríntios 11, 23 e começa assim então.
Vou ler. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos então tomar o pão, recordando esta realidade que Jesus entregou-se, Deus fez-se homem neste corpo que nós recordamos aqui tomando o pão e que foi Jesus que se entregou por amor de nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, tomemos todos o pão e em seguida teremos uns momentos para reflexão sobre estas coisas com a música. Este é o meu corpo, partido por ti, da salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, fala em amor por mim. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, fala em amor por mim. Continuando a leitura a partir do versículo 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos então todos o vinho, pensando e recordando nestas coisas, que este sangue de Jesus permitiu esta nova aliança que aqui fala, um novo acordo, uma nova forma de chegar até Deus, e que o seu sangue nos purificou do pecado e nos tornou santos e sem mácula perante Deus para que pudéssemos estar na sua presença. Tomemos, pois, todos o vinho e meditemos nestas coisas enquanto passa o resto da música. Este é o meu sangue, partido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fala em amor por mim. Este é o meu sangue, partido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fala em amor por mim. É bom termos esta oportunidade de podermos estar em comunhão, até nestes atos simbólicos também. Nós vamos continuar o nosso culto. Em seguida vamos ouvir a mensagem trazida pelo irmão Matt. Até já. Bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem. Tenho saudades vossas e é sempre bom poder estar convosco digitalmente ou ao assistir o culto, e também quando tenho o privilégio de poder partilhar alguns pensamentos bíblicos convosco, como é o caso desta manhã.
Quem seguiu o devocional desta semana viu uma série de leituras relacionadas com a ideia do deserto ou do vale espiritual. Estas épocas de frustração espiritual, em que sentimos-nos um pouco distantes de Deus ou com alguma dificuldade na nossa caminhada cristã, ou porque Deus não responde às nossas orações da maneira que gostaríamos, ou porque as circunstâncias dão-nos dificuldades de vez em quando. E não sei como esta época, muito fora do normal, de Covid-19 tem sido para vocês. Eu confesso que para mim tem sido em vários momentos uma espécie de deserto espiritual, uma fonte de frustração. Só tenho visto a minha esposa do outro lado do meu ecrã, já faz mais que 4 meses. Muito gostaria de poder voltar, mas antes os voos não eram nada favoráveis, implicava viajar 3 dias e dormir em vários aeroportos. Esta semana a União Europeia decidiu não incluir os Estados Unidos na lista de países que são incluídos na reabertura das fronteiras e é fácil sentir frustrado. Mas ao mesmo tempo, já tive experiência antes na minha vida de passar por este tipo de deserto e vi, e isto é muito coerente para com a mensagem da Bíblia, que podem ser épocas também frutíferas nas nossas vidas. Porque através das dificuldades, através das frustrações, podemos crescer de um modo que quando a vida está mais fácil não tende a acontecer. Então vamos estudar a tentação de Jesus e é importante ver isto à luz daquilo que aconteceu imediatamente antes. Em Lucas capítulo 3 nós encontramos o episódio do batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado. Em ti me comprazo. Então, temos Jesus batizado de forma visível. E logo a seguir, o início do próximo capítulo, vemos que, tendo recebido o Espírito, o que é que o Espírito faz? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E é um pouco curioso o que o Espírito fez. Jesus recebeu o Espírito no Jordão, o povo, uma grande parte do povo estava ali reunido. Tinham ouvido João Batista a pregar uma mensagem de arrependimento. De repente Jesus recebe o Espírito de forma visível, algo que não aconteceu às outras pessoas que estavam a ser batizadas. Ele tem ali pessoas que muito provavelmente queriam saber: quem é este Senhor? O que é que acabou de acontecer? E o Espírito leva-o ao deserto sem pregar, sem curar ninguém, sem fazer algum tipo de ministério, e é de facto curioso. E vemos também nas cartas de Paulo, no livro de Atos, que às vezes o Espírito Santo intervém e muda os planos dos seres humanos, às vezes muito contra a esperança ou a expectativa deles. Então é sempre importante lembrar: não é o ser humano que guia o Espírito, mas é precisamente o inverso. E por vezes faz parte do plano de Deus, os planos do Espírito Santo, levar-nos para desertos espirituais, porque é um lugar que pode servir para o nosso crescimento. Então foi isto que fez com Jesus. Levou-o para o deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E 40 dias faz logo lembrar quem é judeu, quem estudou o Velho Testamento, muita simbologia. 40 dias é associado à limpeza. É a quantidade de tempo que uma mulher tem que passar depois de dar à luz a um filho. Foi a duração do dilúvio que limpou a terra da maldade humana. Moisés e Elias passaram 40 dias no deserto, também em jejum.
em momentos chaves na vida espiritual da nação de Israel. E 40 dias, mais tentação direta pelo diabo. Faz lembrar também Adão. Jesus é apresentado como novo Adão, novo Moisés e novo Elias. E aqui o diabo começa. E ele venceu o primeiro filho de Deus, F, com letra minúscula, Adão, em circunstâncias muito diferentes. Adão esteve no paraíso, onde ele poderia comer de todas as árvores, menos um. Aqui, Jesus está no deserto. Não comeu durante 40 dias. Tem muitas desvantagens face às circunstâncias de Adão. Mas tem uma diferença-chave. A diferença entre o F minúsculo e o F maiúsculo. Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado. Então, Satanás vem, disse-lhe então o diabo, se, ou visto que és o Filho de Deus, e em grego esta condição não é tanto uma dúvida, se, mas é mais, dado que és o Filho de Deus, então, visto que és o Filho de Deus, tens poder, então manda que esta pedra se transforme em pão. E, por que não? O que é que há de pecaminoso em comer, em produzir comida? É uma necessidade física, afinal. E o mal nisto foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Então, seria usurpação, seria tirar ilegitimamente controlo da situação, se ele produzisse pão nesta situação. Lembramos, durante a história do povo de Israel, Deus libertou o povo do Egito. Eles passaram pelo deserto. E quem é que assumiu a responsabilidade para produzir pão para o povo? Não foi Moisés. Foi Deus que assumiu e foi Deus que produziu. Então Jesus responde. Está escrito. Ele volta para a história do povo e ele cita o livro de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem. Uma citação que vem de Deuteronômio capítulo 8. E que enfatiza a ideia que é Deus que vai providenciar. E aqui Jesus mostra a sua dependência em Deus. A primeira lição do deserto espiritual é dependência pela fé. E nós que vivemos no mundo ocidental, dependência não é uma palavra que nós gostamos. Nós gostamos de ser independentes e não dependentes. Mas em termos espirituais e não só, dependemos de facto de Deus. E às vezes tendemos a esquecer que esta é a nossa realidade. E este deve ajudar-nos a vencer as urgências do momento. Que muitas vezes na vida nós damos prioridade àquilo que é urgente no trabalho, na escola. E não damos tanto prioridade àquilo que é verdadeiramente importante. E passamos a nossa vida a responder a e-mails e mensagens e coisas de trabalho, coisas da escola e afinal não temos tempo para relacionar com as pessoas. Não temos tempo para orar e ler a Bíblia e relacionar com Deus. Então enfatizamos o urgente, mas não importante e esquecemos daquilo que às vezes é verdadeiramente importante. E às vezes passar por um desses períodos de deserto espiritual, em que a nossa necessidade para ouvir de Deus aumenta, faz-nos lembrar a nossa dependência pela fé. A tentação de Jesus continua. O diabo tenta novamente e, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, a palavra para o mundo humano. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. E eu fico a pensar, a sério? Será que Satanás tem mesmo esta autoridade? E de facto temos que admitir, ele exagerou um pouco nos factos. Satanás certamente tem muita influência neste mundo que está sob a influência do pecado.
após a queda de Adão e Eva, mas ao longo da Bíblia vemos que em várias circunstâncias ele está limitado. Não é permitido que ele faça certas coisas. Jesus venceu em várias circunstâncias os demónios e os servos dele. Então ele não tem esta autoridade ilimitada sobre todas as coisas que acontecem na Terra. E ele apresenta primeiro os benefícios. Depois é que apresenta a condição que é associada a eles. Se prostrado me adorares, toda será tua, toda esta autoridade e a glória destes reinos. E isto seria para Jesus uma maneira de cumprir as expectativas messiânicas do povo, de ganhar este lugar de rei, que o povo tanto esperava, que foi de facto algo prometido, que Jesus, sendo descendente de Davi, ia assumir o trono de Israel. Mas o plano de Deus não foi para ele assumir nesta altura, não do modo que o povo esperou. Então, é uma tentação para Jesus sair do plano de Deus e para trocar, estar do lado de Deus para ficar do lado do diabo. É claramente algo que ele rejeita, novamente voltando às Escrituras. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Novamente uma citação do livro de Deuteronômio. Então a segunda lição do deserto espiritual é que ajuda-nos a ter um compromisso inabalável com Deus. Passar por circunstâncias difíceis às vezes faz-nos questionar a fé. Se eu enfrento tantas coisas difíceis e Deus aparentemente não me ajuda, será que vale a pena viver a fé assim? Eu tive, infelizmente, amigos que abandonaram a fé por causa de algumas circunstâncias difíceis. Mas quem passa por isto, quem consegue depender de Deus pela fé e passa por aquele deserto e encontra no outro lado do deserto novamente um relacionamento forte com Deus. Quem passa por o que é um período na vida, uma época e não algo que vai durar para sempre, ganha este compromisso. E a pessoa vê que a minha fé não depende apenas de circunstâncias favoráveis ou não. E este compromisso é algo bastante importante. Mas podemos colocar em causa se caímos no erro dos facilitismos ilegítimos. Foi o que o diabo estava a oferecer a Jesus. Eu vou facilitar o caminho, mas de modo inaceitável, porque era totalmente ilegítimo. E também na vida, às vezes nós conseguimos obter coisas de modo ilegítimo, mas é muito mais rápido, é muito mais fácil. E é este facilitismo ilegítimo que está muitas vezes na base de corrupção. E é algo que sempre temos que rejeitar, porque o nosso compromisso é com Deus. E os nossos valores, a nossa integridade também são associadas e dependem deste compromisso e não dos facilitismos. Então, Satanás não desistiu muito facilmente. Então, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E aqui vemos, Satanás viu duas vezes as suas tentações, frustradas pelo facto de que Jesus citou as Escrituras. Então o que é que ele faz? O diabo também citou a Bíblia. E por isso nós temos que ter algum cuidado, porque a Bíblia pode ser manipulada, pode ser mal usada, mal aplicada. Isto acontece nos nossos dias. Existem placas de igrejas muito visíveis, que existem em quase todas as cidades, onde eles pregam o dito Evangelho de prosperidade. A pessoa vai àquela igreja e eles vão dizer: tens problemas na tua vida. Então, a solução é acreditar em Deus, ter fé e orar pela fé, e a prova desta fé é dar dinheiro.
E eles vão usar versículos da Bíblia para tentar justificar este tipo de teologia, mas é uma teologia que não reflete a mensagem do Evangelho. É escolher muito estrategicamente uma ou outra coisa que interessa ao esquema que estas igrejas montam, mas que não reflete a verdade bíblica. Então, só porque vemos a Bíblia citada, isto não é uma garantia que aquilo que será dito é de confiança. Temos que aprender a interpretar bem a Bíblia e aplicar bem a Bíblia. É uma capacidade essencial a todo o cristão. Nós usamos no Instituto Bíblico um ditado que simplifica muito. Um texto sem contexto. E sempre temos que ler os versículos da Bíblia no seu contexto, senão corremos o risco de ler apenas aquele versículo. Diz aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas pode ser usado de um modo que o autor, o Espírito Santo que o inspirou, não queria usar. Então, o texto tem que ser lido à luz do contexto, senão pode ser um pretexto para manipulação. É isto que o diabo está a tentar fazer a Jesus. Está a manipular as Escrituras para tentar Jesus. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Uma citação de Salmo 91. É um salmo que descreve como Deus protege o justo. Mas em vez de honrar o espírito do salmo, o diabo escolhe e outra frase que dão a ideia que ele quer. Então, és o justo, és o filho de Deus. Se tu fazes isto, Deus vai te proteger. E exigir de Deus dessa maneira. Neste salmo, Deus não promete que irá salvar alguém que lance-se de um sítio alto a baixo só para testar se Deus vai cumprir a sua promessa ou não. Isto seria um ato parvo. E exigir de Deus dessa maneira é a dúvida mascarar-se como se fosse a fé. E é isto que Satanás está a tentar fazer. És o filho de Deus, então mostra, prova isto. Mas isto não é a fé. Isto é dúvida, isto é insegurança que está a ser manipulada através da linguagem da fé. E Jesus responde. Volta a Deuteronômio, mais uma vez. E é interessante, os salmos têm que ser interpretados de uma maneira diferente que a lei, tal como a lei é interpretada de modo diferente de profecia e de literatura apocalíptica. Então, é por isso que temos que aprender a ler as coisas à luz do contexto e não selecionar um por um. Então, Jesus volta a Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele cita esta parte de Deuteronômio, que é um episódio muito específico de presunção. O povo presumia que Deus iria fazer uma certa coisa de uma certa maneira e exigiram de Deus. Foi exatamente o caso de dúvida e de insegurança que andou mascarada como se fosse a fé e em que enganou o povo. Então vemos nos versículos a seguir a vitória de Jesus. Satanás tentou 3 vezes, não conseguiu. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E aqui vemos o plano do Espírito. O Espírito nunca abandonou Jesus. Jesus continua no poder do Espírito. Agora ele volta e agora é que ele ganha a fama, que a sua reputação cresce. Não fez parte do plano de Deus ele fazer isto no Jordão, mas fazer isto na Galileia. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então o plano do Espírito foi que Jesus passasse por esse período difícil no deserto. Estas tentações.
para depois ir para Galileia e fazer precisamente aquilo que era o ministério dele. Que não era para fazer antes, mas sim depois de passar pelo deserto. E aqui temos a nossa terceira lição do deserto espiritual. Uma confiança persistente. E a persistência da confiança é muito importante. Às vezes confiamos, mas passado algum tempo de pedir, de Deus não conceder, ou de querer e esperar e o que nós desejamos não acontece, a frustração continua, nós desistimos. Não somos persistentes. Então, foram 3 tentações grandes de Jesus no final de um período de 40 dias de tentação e continuou a confiar. Eu não vou testar a Deus. A minha fé, a minha confiança é persistente. Isto acima da dúvida exigente. Então, passar pelo deserto. Vimos as 3 lições do deserto espiritual. E a passagem pelo deserto espiritual pode produzir em nós estas 3 características que nós vimos. A dependência pela fé, o compromisso inabalável e uma confiança persistente. 3 características que valem toda a pena ter na nossa vida espiritual. E 3 características que não são desenvolvidas, não são testadas, não são fortalecidas da mesma maneira se não passamos por algumas dificuldades, se não passamos pelo deserto. É isto que Tiago diz na carta dele, e é com a citação dele que gostaria de terminar. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais completos e íntegros, em nada deficientes. Então, eu acredito que todos nós, em termos espirituais, em termos relacionais, em todos os aspectos da vida, gostaríamos de ser em nada deficientes. E, às vezes, a única maneira de chegar lá é passar pelo deserto. Então, confiamos no Espírito quando as circunstâncias da vida são difíceis, quando ficamos frustrados, quando aquilo que nós queremos não acontece. E, se formos sensíveis à voz dele, lembramos as características que isto pode produzir nas nossas vidas. Espero que tenha sido um encorajamento para vocês, tem sido para mim, e um abraço dos Estados Unidos para cada um de vocês. E o nosso culto está a chegar ao fim. Espero que tenham aproveitado a mensagem e tudo aquilo que preparamos para que pudessem estar a receber, mas também a sentirem-se em comunhão uns com os outros, todos, cada um nas suas casas. E temos também a anunciar os aniversariantes desta semana, que foi o Ivo Tavares e a Patrícia Queiro. Muitos parabéns aos dois. Esperamos que tenham conseguido celebrar, mesmo com estes constrangimentos. E vamos ter agora a oportunidade de todos em nossas casas cantarmos aquele habitual cântico dos parabéns. E, portanto, já de seguida vamos ouvi-lo e depois então vem a música final. Tenho apenas, em termos de anúncios, relembrar os mesmos acontecimentos, a nossa reunião de oração à terça e à quinta, e também à quarta-feira a reunião dos adolescentes, que esta semana vai ter também um convidado, portanto não percam, apareçam na nossa reunião via Zoom. Desejo-vos então uma boa semana e que Deus vos possa abençoar. Parabéns, parabéns, igreja, mais um ano Deus te deu. Muitas bênçãos te desejamos, caminhando para o céu. Parabéns, parabéns, igreja.
irei para o céu. Que maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, irei para o céu, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso, lá de ver o Salvador. O céu é um lugar maravilhoso.